Bom dia ou boa tarde, caros colegas. Eu creio que muitos me conhecem, mas muitos não me conhecem. Eu chamo-me Inocêncio Chari, que mais gente me conhece por Calé. Eu sou um dos representantes da Ação Extra de Berlim-Brandenburg, que desde o dia 14 de outubro do ano passado fui delegado pelo meu representante máximo, o Sr. Mujunga, que é para procurar a verdade e a transparência no caso dos ex-trabalhadores, no que concerne o nosso problema do dinheiro, as nossas reivindicações, para saber em que estado é que está. Bom, a princípio é que nós todos só ouvíamos tudo, mas nunca vimos nada. Tudo foi de ouvir dizer, na base de ouvir dizer. E nesta base de ouvir dizer, apuramos que muita coisa foi tratada por via de conhecimento, quer dizer que por baixo da mesa, por da mão, como falamos no calão angolano. E nesse contexto, muita coisa que nós fizemos não foi coisas legais ou então corretas. É assim. Voltando atrás, a pessoa, para entender o nosso processo, também tem que iniciar a ler toda a matéria desde o princípio, a partir do Luvumbo, chegar até o Salvador, do Salvador chegar até ao Sami, que é o Samuel, em Angola. Do Sami para vir chegar ao David André e Zeca Santos, e do David André e Zeca Santos para vir chegar até os Cabangos. Dos Cabangos, então, para ver em que ponto é que o Mujunga chegou, que é para delegar uma equipa, que é para, na realidade, procurar a verdade e procurar trazer luz nesse caso. No entanto, havendo umas reivindicações dos colegas do Baden-Württemberg, aqueles colegas reivindicaram, foram sancionados para 1 ano. E naquele 1 ano que eles foram sancionados, então cavaram, buscaram um advogado e eles descobriram uma sujeira. Coisas que eu não quero aqui relatar, que eu não sou nada, nenhum membro da judiciária e também não tenho o direito de condenar alguém em nome do coletivo. Caros colegas, caros irmãos, na última reunião que nós tivemos em julho do ano passado, em Coburg, o Sr. Mujunga tivera feito 3 perguntas ao Sr. Cabango e disse: essas perguntas vão determinar se nós ainda podemos continuar a trabalhar juntos ou não. E essas perguntas, uma daquelas foi dirigida ao Sr. Cabango, na realidade tem uma associação já organizada há mais tempo, sem todo mundo saber ou não. E, através da matéria que os colegas apuraram, que vieram do tribunal, apurou-se que o Sr. Cabango já tinha uma ação extra de Coburg, ex-30, fundado já aos 26 ou 28 de junho do ano 2014. Quer dizer que esses anos todos nos mentiram. Mas isso cabe ao coletivo próprio entender. Então, nesse contexto, voltando na nossa organização, nós tivemos a pensar nós que estávamos organizados em forma de um conselho. E este conselho tinha os seus representantes, que os representantes, a área que estavam organizados, registrados, e a área que foram unidos. E tinham os seus representantes para representar as suas dúvidas, ou então as suas questões, para representar as pessoas naquela área, que na qual consta Berlim-Brandenburg, que representa a parte leste, que toda a RDA da zona oeste, a antiga RDA, desculpa, toda a Alemanha na parte oeste, que é o antigo leste, tem a sua representação em Berlim. Ponto 2. Vinha Unidas-Achsen, organizado e coordenado em Braunschweig, representado pelo senhor Florido Antônio. Ponto 3. Vinha o Nordrhein-Westfalen, coordenado, área grande, muito membro, representado pelo senhor Alex. Vinha o Baden-Württemberg, grande, muito membro por causa, representado pelo senhor Kanga, que é o mais conhecido por Bob.
e vinha à área de Munique. O Munique, infelizmente, ou então fora da lei alemã, tinha 4, quer dizer, não era o Munique simples, mas o Bavária, o estado de Bavária tinha 4 representações. Que nas 4 representações eram a representação de Munique, a representação do Augsburg, a representação de Nuremberg e tinha o Coburg. Depois desse decorrer do tempo, o senhor Miguel Cabango, depois de ter fundado a sua associação, meteu os membros do conselho como membros da sua associação. A esses membros do conselho que participaram da primeira reunião de junho do ano 2014 em Coburg, que é para o primeiro contato, o primeiro encontro, se conhecer. Ele usou as assinaturas dos outros, sem os outros saber. Talvez uns 5 ou 4 sabiam dessa finta. Ele registrou uma associação sem os outros saber. Copiando o David André, como foi no caso da Anglo-German. Então, depois de ser descoberto que o Coburg já agia como associação nas escondidas, sem os outros saber, então praticamente o Conselho não tinha lugar, o Conselho perdeu a sua função. Porque o Conselho dos Ex-Trabalhadores aqui na diáspora não existe. Existe a Associação do Cabango com seus 22 membros. Para toda a gente, prestem atenção. Eu, como Calé, o Chari, não sou membro da Associação do Cabango. Eu participei no Coburg apenas como membros do Conselho, porque eu sou um dos representantes da área leste, que é o Berlim-Brandenburg. Então, os membros da Associação do Cabango, que assinaram na fundação, Niedersachsen não tem ninguém. Em Berlim, são 3 pessoas, que na qual consta o senhor Mujunga, que na qual consta o pastor Mvama, e na qual consta o senhor Neves Quitando. Em Baden-Württemberg consta o senhor Zonga, consta o senhor Kanga, o senhor Kaleia, o senhor Manuel Dias. Em Munique constam os membros daquela direção. Em Nuremberg constam os membros daquela direção. Só que, infelizmente, essas pessoas todas, muitos deles não sabiam que a sua assinatura foi usada para fundar uma associação. A realidade, quem não participou naquele dia não é membro da Associação do Cabango, porque o estatuto dele diz que a pessoa tinha que requerer e a Assembleia tinha que autorizar. Aquela pressa de aquele dinheiro que estava na embaixada, os descontos, porque os colegas entraram para inquirir as finanças da Anglo-German. Não entraram para remodelar e não entraram também para reorganizar os ex-trabalhadores na diáspora. Então, nesse contexto, lutamos o que não se lutou, vimos que houve uma finta, depois surge o erro mais grande, proibido falar, proibido dar uma pergunta. Um representante regional está numa reunião em Coburg, tinha direito a falar 2 minutos. E quando dá uma pergunta ao seu Cabango, que o seu Cabango não consegue responder, esta pessoa era falado como um indisciplinado e era tratado de distúrbio. O outro ponto, a seguir, todo indivíduo que teve visão, que teve uma dúvida, aquela pessoa foi defamado como um indivíduo corrompido ou então um corrupto. Nós, de Berlim, fomos dito ainda em Coburg, se vocês não estão de acordo com o nosso modo de trabalho, então fazem o que é vosso, porque vocês já são reconhecidos. Por quê? Porque nós dávamos pergunta. Por quê? Porque nós conhecemos a matéria da associação daqui da Alemanha. Por quê? Porque nós trabalhamos consoante a lei. E voltando nesse contexto, eu dou um conselho a todos. Quem vive aqui na Alemanha e quer resolver um caso aqui na Alemanha, este indivíduo deve resolver o caso aqui consoante as leis e os costumes alemães. E quando nós estamos a tratar de um caso angolano, e aquele caso trata-se em Angola, então devemos ser cientes também que nós devemos tratar os casos em Angola consoante o Diário da República de Angola e os costumes de Angola. Existe uma diferença entre o agir da nossa lei e o agir da lei angolana. Este agir é como? Angola, por exemplo, segue muito o exemplo norte-americano.
o norte-americano tem uma lei falada, uma lei verbal. O alemão tem uma lei por escrito. Tudo é feito por escrito. Em Angola nem sempre tudo é por escrito. Aí onde há uma diferença. Nós temos passaportes alemães e passaporte angolano. Mas nós, quando estamos aqui na Alemanha, devemos deixar de agir como angolanos aqui na Alemanha. Temos que agir consoante o alemão reage, consoante a lei deles. E quando nós estamos em Angola, não vamos obrigar o angolano a agir como o alemão, consoante nós estamos aqui habituados. Porque aquilo é violência. Angola é um país soberano. Angola tem a sua lei. Agora, voltando no caso dos ex-trabalhadores, as informações atuais. Meus irmãos, o caso dos ex-trabalhadores em Angola não é um caso político, é um caso jurídico. No tempo do David André, do Samin, Zeca Santos e outros, Mambrada, o nosso caso foi tratado consoante o conhecimento do advogado. O José Antônio mudou. O José Antônio emitiu uma queixa. Esta queixa baseou-se no quê? Esta queixa baseou-se no resultado do encontro tríplica. Esta queixa baseou-se no acordo dos entendimentos finais. E nesse acordo do entendimento final, vou dizer, a trancha que era determinada por cada um, ou então os valores que cada um deveria receber, eram $200.000. Nos $200.000, nós recebemos 3 tranchas. Nessas 3 tranchas, as 3 vias, a totalidade com os gastos dos operadores e o resto, nós recebemos $25.000. Nesses $25.000, conta-se os 3, que se calcula 4, os 7, que se calcula 8, e os 12 e tal, que se calcula 13. Isso tudo em conjunto faz $25.000. Menos 200, então o governo tinha a lacuna a cobrir para os ex-trabalhadores de $175.000. Nesses $175.000, descontando os gastos, os trabalhos que foram feitos. Então, é assim que o Tribunal Civil de Luanda estipulou que o réu, que o governo angolano, ainda deve cada um de nós $168.480 e tal. Nessa soma, é uma soma que está em reivindicação. Só que, infelizmente, quando os colegas em Angola meteram a queixa, uma PES disse que nós éramos 2.366 indivíduos. Então, eles viram que era falsa essa soma. Depois veio a segunda soma, que éramos 2.166. Também foi uma soma falsa. É assim que se buscou os documentos no arquivo alemão, autenticado pela embaixada e o notário alemão, que foi enviado para Angola e que chegou no tribunal e foram aceitos como provas. Esse documento comprovou que nós, na totalidade, desde março de 85 até fins de 90, éramos, por totalidade, 1.676 ex-trabalhadores na extinta RDA. Comprovável. Até aqueles que só ficaram 2 semanas, 1 semana na RDA, estão lá contados. Ninguém merece mais, ninguém merece menos. Quem ficou mais tempo na RDA merece a mesma conta. E quem ficou só 2 semanas, 1 semana na RDA também merece a mesma conta, porque o Treuhand Fonds da RDA pagou a indemnização do contrato que não foi cumprido. Caros colegas, os colegas, quando meteram a queixa, não meteram a queixa só para quem é residente em Angola. Não meteram a queixa só para quem é reformado, não. E também não meteram a queixa para quem é o reivindicado, não. A queixa foi para todos os ex-trabalhadores no âmbito de adquirir a transparência, se na realidade o que aconteceu, o que não aconteceu, o que foi pago, o que não foi pago. Nesse âmbito, o tribunal disse e repreendeu que o doutor Joaquim, junto a esta, eles meteram a queixa com as fotocópias dos documentos dos ex-trabalhadores da antiga RDA, sem assinatura dos ex-trabalhadores. Sim, senhora. A assinatura é qual? É a legitimização, que nós falamos, é o pleno poder, que nós em alemão falamos Vollmacht. Entanto, voltando na sentença, a sentença esclareceu que cabe aos ex-trabalhadores legitimar o trabalho do Dr. Joaquim.
Bastou eles legitimar o caso do Dr. Joaquim com essas assinaturas, então aceitam também os resultados jurídicos do Tribunal Civil de Luanda. Agora, quem não assinou, quer dizer que não aceitou o trabalho que foi feito por Dr. Joaquim de adquirir a transparência, não aceitou que ele tem direito de 168 mil dólares. Quem não assinou, não aceitou que o tribunal decidiu a favor dele, que é para ele receber 168 mil dólares. O caso está jurídico, já não é político. Então, nesse contexto, este caso tornou-se. Nós temos que trabalhar junto com os colegas em Luanda, buscarmos as assinaturas dos colegas. Infelizmente, nós aqui na Alemanha temos pouca gente que lê. E pouca gente, você pode lhe entregar o documento, não quero ler, só quero perguntar, quero ouvir dizer. E muitos de nós estamos a ser atrabados. Nos contam coisas, aceitamos, sem perguntar na realidade o que aconteceu, ou então me apresenta o documento tal, onde é que está, onde é que fica. Caros irmãos, na próxima reunião de Berlim-Brandenburg, ou na próxima reunião de Stuttgart, quem quiser saber, ver e ler, ouvir, venha. Nós temos a decisão tríplica, nós temos o acordo do entendimento final, nós temos as tranchas pagas, nós temos a lista de todos os ex-trabalhadores que tiveram na RDA, até aqueles que só tiveram uma semana, nós temos a quantidade que cada um recebeu e nós temos a reivindicação escrita por Dr. Joaquim e a esta. E nós temos a sentença. Quem quiser saber essas coisas pode vir, pode ler a qualquer tempo, quando que haver uma coincidência no tempo, a pessoa podemos nos encontrar onde ele quiser, eu lhe dou, lê e se informa. Se ele nunca não entender numa passagem, então eu vou explicar. Porque se cabe aos ex-trabalhadores que para aceitar o que o tribunal decidiu, se cabe aos ex-trabalhadores que para aceitar, sim, o trabalho que o Dr. Joaquim fez é um trabalho no meu interesse. O porquê que esse ex-trabalhador não aceita, não assina que sim, aceita o trabalho do Dr. Joaquim. Depois, o trabalho do Dr. Joaquim foi feito, as assinaturas foram prestadas para aqueles que entenderam. Aqui na diáspora, somos 72 pessoas, todos são residentes em Angola. Isso entrou dia 18, na equipa jurídica de Luanda, que é para reconhecer as assinaturas e validar o trabalho do Dr. Joaquim. Hoje, em 2 semanas atrás, o processo caiu na mesa da jurídica, da juiz, que é para ajuizar o processo. Quem tiver dúvida, conversa comigo, temos prova para isso. Ou venha para ver sozinho. A breve sairá o resultado que é para eles dizerem que a partir do dia tal detalhe o Dr. Joaquim está autorizado a negociar com a PEC, porque os ex-trabalhadores comprovaram o trabalho dele e aceitaram as decisões jurídicas. O outro caso que nos mete em problema. O caso da ASO Extra de Coburg, ASO Extra FAO, Associação dos ex-trabalhadores na ex-30, RDA, é o seguinte. Eu pessoalmente fui um membro ativo em nome do Conselho, não é daquela associação de Coburg. Eu não sou membro da associação de Coburg e muitos colegas não são membros. Os membros da associação de Coburg só são aqueles representantes regionais. Tirando dúvida, em Bielefeld, quando me fecharam a porta, primeiro me enviam um convite que é para me chegar lá. Quando cheguei lá, tem a polícia na porta, meu nome está na lista porque eu não posso entrar. Perguntei na polícia e eu disse, eu sou membro, está aqui o meu cartão e eu pago as minhas cotas, nunca faltei nada. A polícia disse, esse cartão não te vale nada. Então, se eu pago tudo, sou um ativo, eu sou um indivíduo que falei muito, até peguei, sem saber, apoiando umas mentiras nas demonstrações. Chega na hora própria para dizer a verdade nos outros, informar como é que o processo em Luanda está a andar, me fecharam a porta nos narizes. Ok, muitos dizem que o Calé ou então o Char escreve muito. Tá bom, eu escrevo muito. Peço desculpa se eu tenho incomodado os colegas. O Neve escreve muito, muitos até chamam de maluco. Tá bem.
é como ele diz e pede também desculpas aos colegas. Agora, o Mujunga é um indivíduo que conhece a matéria. Nunca disparatou o Cabango, que é diferente. Foi um homem conselheiro ainda desta união do conselho. Com qual é a razão de que esse homem não foi permitido entrar no Bielefeld na sala de reunião? Por quê? Porque eles sabiam que o Mujunga sabia a realidade que veio de Luanda. Por quê? Porque a equipa de Berlim-Brandenburg já tinha o documento que via do tribunal que os colegas de Coburgo ainda não tiveram. Tá bom. Vamos voltar. Nós tivemos um advogado que veio aqui, advogado que ganhou loto sem jogar. Nós contribuímos um dinheiro. Eu pessoalmente também contribuí 150 euros. E muitos até contribuíram, porque sabiam que o advogado veio, já foi uma luz que apareceu. Nós todos apoiamos. Daquele dinheiro que nós contribuímos, a única carta que eu vi, uma carta sincera mesmo que o advogado escreveu para o Ministério da Relações Exteriores, que é para pedir o reconhecimento das nossas assinaturas, das nossas procurações aqui na Alemanha. Aquilo não foi aceito por quê? Nós próprios aqui na diáspora, ou então os representantes, os tais ditos representantes daquele conselho, falharam, queriam ditar a República de Angola para fazer daquele que eles queriam. Quem entra na página do Ministério das Relações Exteriores vai encontrar que, acima de 15 procurações, a embaixada pode rejeitar ou então tem que convidar aquela pessoa para uma entrevista verbal. A nossa embaixada fez. Convidou o seu Cabango para a entrevista verbal, que é para saber das procurações que ele lá enviou. O seu Cabango nem respondeu e nem lá apareceu. Quer dizer que o seu Cabango está acima do diário da República de Angola. Ele exigia, já que ele não queria se apresentar como representante de uma associação, ele sozinho a representar 284 procurações em nome dele sozinho. Então aquilo é uma falta de compreensão da língua portuguesa. Perdão se eu estou a disparatar, mas a pessoa... Eu também errei. Eu quando segui isso tudo, eu errei. Eu andei torta direita. Eu até falei muito nos micros. Todo mundo sabe. Mas a realidade é uma associação trabalha com uma só procuração com o protocolo e as assinaturas dos participantes. Caros colegas, em Angola só foi um advogado que defendeu o caso no tribunal, que é o senhor Dr. Joaquim dos Santos e o seu escritório. Nenhum outro advogado é mais conhecido nesse caso. O processo em Angola juridicamente está na fase final. Se alguém está a dizer que é assim, é aquilo, aquela pessoa vai ter que apresentar aonde é, porque já não há tribunal que aceita um caso que já foi fechado. E não, o tempo de trabalhar os casos em Angola, a da mão, ou então por conhecimento, está findo. É por isso, meus irmãos, ficam atentos, aconselho mesmo, que é conveniente perguntarem mais pessoas. Não é só uma pessoa, não é só ouvir uma pessoa. Se você hoje conversou com o Calé te contou assim. Amanhã conversaste, por exemplo, com o Eliseu te contou assim. Então pergunta mais 2 ou 3 pessoas. E unes os resultados na cabeça, analisa você sozinho. Quem tem dúvida, quem acha que não está bem explícito, contacta-me, eu vou lhe dar o número de telefone das pessoas em Angola, onde é que ele pode se informar, que vão lhe explicar de 1 a 0. Venha no outro caso. Muita gente aqui, como viram que o Calé, o Chari vai para Angola, outros até já afetam que o Chari vai para Angola, que é para fazer os business dele, que é para receber o dinheiro dele e abandonar os outros. Pura fofoca. É assim, eu quando fui para Angola, eu nunca fui no ministério que é para tratar casos dos ex-trabalhadores. Aliás, eu quando vou para Angola, vou na minha conta própria. Eu não durmo na casa de uma outra pessoa. Quando eu tenho tempo, traço tudo isso. Eu me simpatizei com pessoas em Angola através do meu modo de ser. Ninguém me pagou. Esta vez, quando eu fui em Angola, eu usei 400 euros do dinheiro daqueles colegas que pagaram o seu baixo assinado. Com aquele dinheiro fez o trabalho que lá se fez. Com aquele dinheiro tratou-se de tudo que lá estava a faltar, até a assinatura, o reconhecimento lá no terreno. E voltei, entreguei as minhas contas no senhor que colhe os valores. Não trabalho com dinheiro da associação. Aliás, não me dou com a caixa da associação. Não gosto de pôr a mão e nem gosto de encostar lá. E também nunca vou gostar de cumprir ou então ter uma função na parte das finanças. Eu deixo aquilo para os outros. Agora,
Se alguém quer resistir em Angola, porque aqui há confusão, ou porque aqui sente vergonha de vir conversar comigo, eu digo o seguinte, meus irmãos, em Angola não há deficiência nenhuma da pessoa se resistir. Mas em tudo e de tudo que se faz, ou em toda a casa, tem a sua lei e também tem a sua coordenação. Para favorizar um mecanismo bom da coordenação, então estandarizou-se uma posição que quem vai resistir-se em Angola vive aqui na diáspora, aquela pessoa tem que ser registrado aqui, que é para ser controlado aqui e apoiar a logística. A logística o quê? São as andanças que fizemos, são os telefonemas. E quando nós vamos para Angola, se vou me encontrar com os colegas em Angola, vou me encontrar com o advogado, com aquele, com aquilo, eu também não vou pagar o táxi dessas pessoas do meu bolso. Porque o meu dinheiro é para mim. Agora, quem acha que quer se resistir em Angola, lá é registrado, não paga cotas, vem aqui, assenta, começa a nos olhar, também não quero pagar cota. Então aquela pessoa não é preciso reclamar. Por quê? Porque ele não quer contribuir, não é digno daquilo que ele quer. Você não vai ficar na tua casa quando os outros estão a trabalhar. Na hora de fazer a colheita, você diz, não, também vi colher a minha junguba. Primeiro tens que semear, que é para você dizer que essa lavra é minha. E dessa lavra onde eu vou colher a minha junguba. Agora você nunca pinou, nem lavrou, nem semeou, não regou nenhuma planta. Como é que você quer fazer colheita? Fica-nos difícil. Este é o caso dos ex-trabalhadores. Eu não tenho problema com aquele que é reformado, porque é decisão dele pessoal. Não tenho problema com aquele que reivindica os seus valores, porque é decisão dele pessoal. E não tenho nenhum problema com aquele que foi corrompido, porque ele recebeu, porque ele sabia o porquê. E no caso José Antônio, que nós temos um grupo de pessoas aqui que não sabem tratar nada, só sabem defamar as pessoas, quer dizer que é só diminuir ou então desmantelar a motivação das pessoas. Mínima coisa que a pessoa faz quando veja que aquela pessoa não conseguimos discutir contra ele, não temos argumento contra ele. Então, os colegas inventam uma calúnia só para sujar a pessoa e baixar a moral dos colegas. É como aqui, na altura, quando colegas do Stuttgart foram no tribunal e buscaram a verdade que o Cabango falsificou a assinatura, que o Cabango procurou ou preparou uma tocaia da mesma forma que o David André fez no tribunal de Munique, quando apareceu tanta gente para vir declarar que os membros só são 26 que assinaram o documento da fundação. O que fizeram? Os colegas de Coburg inventaram que 6 pessoas foram corrompidas pela embaixada. Provas, matéria, nada. A embaixada corrompeu essas pessoas, nos ex-trabalhadores, nada. Quando é que eles estiveram na embaixada? Nada. Quando o processo estava no tribunal em Angola, que é para desmoralizar as pessoas, cavaram, encontraram um documento que o José Antônio foi corrompido. Sim, ele recebeu dinheiro do Sérgio Raimundo. Uma tocaia preparada por uma membrada do Sérgio Raimundo. E quando ele recebeu o dinheiro, disse ao senhor Raimundo, obrigado. Embora que ele gastou esse dinheiro também para uma parte dele privado, sim. Mas um processo para entrar num tribunal, e um tribunal que diz que esse processo já foi tratado, toda pessoa, mesmo aqui na Alemanha, tem que fazer um pré-pagamento. Esse pré-pagamento são 25% do custo do processo. Agora imagina, é um caso de 300 e tal milhões de dólares. 25% é quanto? Quem é um ex-trabalhador que estava em altura aqui para pagar esse dinheiro, se não fosse o José Antônio ter recebido esse dinheiro e usar esse dinheiro a favor do direito para buscar a transparência dos ex-trabalhadores? Ele cometeu, sim senhora. Eu não vou lhe acudir, não. Ele recebeu aquele dinheiro, sim, mas daquele dinheiro que ele recebeu do mal, ele praticou bem. É esta parte que mesmo os bíblicos ou então os religiosos dizem. Aquele que vive mal, cruel, faz mal dos outros, no fim, quando fica velho, torna bom, começa a dividir o seu bem, é perdoado a Deus e quando morre vai no reino de Deus, não vai no diabo. Meus irmãos, pensam bem. Aqui ninguém é de ninguém. Eu não vou pagar dinheiro para outros colegas. Dinheiro da minha casa, morrer à fome. O outro não quero pagar, está na casa dela, amanhã o dinheiro quando sair, porque nós todos fomos ex-trabalhadores, é nosso direito. Sim, senhora. Cada um tem o seu direito. Todos de nós temos o mesmo direito. Mas você não deixa o outro lutar para o teu direito. Agora, conforme citado, vou copiar o seu Neve. Quem não luta para ela não é digno daquilo que se trata.
mano, nós todos lutamos. Estragamos feiras, apanhamos chuvas. Daquela chuva que nós apanhamos, outros até ficaram doentes, a vir com o autocarro sem aquecedor. Abandonaram a família em casa. Lutamos e reivindicamos que é para o nosso dinheiro. Agora, chegou o tempo. O Tribunal de Angola nos deu o queijo. Meteu o queijo na mesa, desculpa. E nos deu a faca, que é para a malta cortar o queijo. O que o ex-trabalhador está a fazer? Incompetente que nós somos, estamos a fugir de segurar a faca que é para cortar o queijo e tirarmos o nosso pedaço. E estamos sempre a declarar. Todo mundo aqui na diáspora só está esperando lhe dizer, para dia tal detalhe, vão iniciar a pagar. Mas vão iniciar a pagar como? O que você fez que é para você esperar pagamento? Esta é a pergunta que eu tenho a todo e cada um dos nossos colegas. Manos, nós não metemos nenhum caso no tribunal. Nós nunca enviamos nenhum documento oficial no ministro a reclamar do nosso caso. Nós nunca recebemos nenhum documento do tribunal. Então, estamos a esperar qual é o resultado. Nós estivemos aqui a marchar torta direita, a disparatar pessoas que não nos fizeram nada. Por quê? Porque nós não tivemos a ler, não tivemos a entender a matéria, não sabíamos nada. E nesse preciso momento, eu quando leio na página do Seu Cabango, marcha preparada, a preparação não sei de onde, eu vou perguntar agora. Marcha contra o governo de João Lourenço? Sim, senhora. É direito de todo e qualquer um povo angolano. Mano, me dizem ainda, o que o Coburg já fez, ou o que ele já pediu ao João Lourenço, que o João Lourenço não cumpriu, que é para ir demonstrar contra ele. Como é que nós não conquistamos a mulher, não nos rejeitou, vamos lhe falar mal? É preciso saber. E antes de tratar de fazer uma coisa dessa, o caso dos ex-trabalhadores na extinta RDA é um caso jurídico, não é nenhum caso político. Caros colegas, muitos fizeram aquilo de hobby de falar mal do MPLA. Mas quando a pessoa fala mal de um partido, também tem que ter razões. Quando não tens razões, não é preciso. Não adianta nada começar a disparatar pessoas que não nos fizeram nada. Eu me recordo nas últimas marchas. Pessoas vinham para conversar conosco. Sim, senhor, não deveríamos ter dado mão, mas uma conversa verbal é normal. Mas dia seguinte voltamos novamente à rua a dizer que não queremos falar com os cães, queremos falar com o dono dos cães. Falta de respeito. Mesmo que a pessoa é bom, como é que esta pessoa então vai te prestar mais a orelha? Entanto, eu penso e apelo a todos os trabalhadores. Meus irmãos, eu vou dizer o seguinte. Nós todos reprovamos o trabalho do Zeca Santo e o David André. Mas eles fizeram um trabalho bom. Se não fosse eles também, mesmo eu pessoalmente, de momento, não abria a visão que é para ter aquele interesse de ler, me inteirar bem nesse processo, que é para descobrir que o nosso processo ainda, afinal de contas, tem aquilo aí. Esses colegas, eles trabalharam. Infelizmente, na última hora, caíram na armadilha de um lobo muito mais sábio que eles. Os colegas não são culpados. Eles seguiram alguém que eles teleguiou. Se eles trabalharam mesmo. No trabalho que eles fizeram, daquele conhecimento que eles adquiriram ou que eles lavraram, de fazer chegar os 13 mil até aqui na Alemanha, eu tiro o meu chapéu de respeito. Obrigado, Carlos Correga. E voltando no Seu Cabango. O Seu Cabango, quando iniciou como começado o inquérito, só a querer de saber onde é que foi o dinheiro dos descontos, nós todos estimamos o trabalho que ele fez. Mas agora, para vir-se a perceber que de tudo que se foi feito é mentira, não deixa ninguém falar. É assim, eu vou adorar todo indivíduo que diz que quer, porque a minha força, o que eu quero, o meu último interesse é a união de todos os trabalhadores. Um prédio tem vários apartamentos, mas o teto é o único. Eu estou disposto a dar a mão a qualquer pessoa e conversarmos. O que eu quero é que todo ex-trabalhador saiba ouvir do David André, ouvir do Miguel Cabango e ouvir de Berlim Brandenburg. O que na realidade aconteceu, o que está a acontecer, e cada um refletir e decidir o seu caminho. Aqui, ninguém está aqui que é para decidir para o outro. E ninguém está aqui que é para determinar
E ninguém está aqui que é para provocar inimizade. Mano, quem assinou na reforma é desejo dele. Nós não temos nada que guardar inimizade contra ele. Se eu não quero seguir a continuar a me agravar, me comer as minhas contribuições, me enganar com um advogado com promessas falsas que nunca foram tratadas, quero o meu dinheiro de volta. Também não tem nada que arranjar inimizade ou então me defamar, me maltratar. Não. Cada um de nós sabe o porquê que ele age assim. Eu, pessoalmente, eu fiquei 2 anos na RDA, eu quero o meu salário. Desde que o meu salário foi pago para 4 anos, eu quero o meu salário mais os juros. A propósito, salário e juros. O representante máximo de Coburg, da Aço Extra ex-30, ele diz que o dinheiro que o tribunal mencionou é pouco. Mas, baseando-se de qual soma básica? Se a Tríplica, no ano 2005, 2009, decidiram que cada um tinha direito a 200 mil. Acordo de entendimento final. Já recebemos 3 tranches que equivale a 25 mil. Menos 200 ficam 175 mil. Agora, a nossa soma básica para nos defendermos é 175 mil dólares. E esses 175 mil dólares, menos o trabalho dos operadores, eu estou a repetir, que nos ficam 168 mil. Então, cabe aos ex-trabalhadores formar ou então atribuir a função de incasso no advogado que defendeu este caso. Depois da recepção no ato do pagamento desses valores, se eles processam os anos em atraso para mais 1,6% por ano, que são os juros internacionais de débitos. Mas isso cabe aos ex-trabalhadores decidido numa reunião de todos, sem inserção nenhuma. Agora, formar grupos, separar pessoas, interditar pessoas, isto é destruição. Me escutam bem. Todo indivíduo que está a seguir a marcha de destruir, formar grupinhos, defamar pessoas, assinaturas individuais, está a destruir. Porque, se nós temos um outro caso a resolver, queremos do nosso dinheiro, queremos saber o bolo final, quando é que vai iniciar a pagar. Então temos que trabalhar aqui para sermos dignos dessa, como é que se diz? Praticamente dessa resposta. Agora, você não apoia os outros que andam. Não quero nada que saber. Estás atrás de pessoas que não têm contato com o tribunal e nem têm contato com as pessoas que estão a resolver o caso. Qual é a informação certa que tu esperas? Termino aqui desejando força, espírito de camaradagem e coragem de conversarem um ao outro. Aqui ninguém é perfeito, todos nós erramos. Mas quando a pessoa fez um erro, então também vamos ter a amabilidade de dar a possibilidade no outro se expressar. Não ele fechar a porta, lhe correr fora, como quem diz, nunca mais para nunca mais. Isto é um erro. Porque muitas das vezes, quando a pessoa não sabe nada, só sabe aquilo que ele tem na cabeça, aquilo de fora que ele não conhece vai dizer que está errado, enquanto que não. Aquilo de fora que ele não conhece pode vir estar certo, mas desde que ele nunca ninguém lhe falou que isso não é assim, então ele nunca vai acreditar que aquilo está errado. Isso cabe agora à força da maioria. Do trabalho que o senhor Mujunga nos delegou, nós como comissão, aqui na diáspora, eu e o senhor Lopes em frente, esta comissão, desde o dia 14 de outubro até dia 14 do mês passado, aliás, antepassado, nós completamos 6 meses. Em 6 meses, nós fizemos um trabalho que o senhor Cabango, em 4 anos, não conseguiu fazer. Buscamos os documentos, contactamos pessoas, trouxemos documentos até do tribunais em nossas mãos, e quem participou nas reuniões dos colegas da comissão em Stuttgart teve a possibilidade de ler e ver os documentos. Quem participou nas reuniões de Berlim e Brandenburg tem a possibilidade de ler e ver os documentos e escutar esclarecimento. Aqui ninguém esconde nada. Nós não apresentamos cartas no BIMA, cartas coladas, cortejadas, não. Apresentamos cartas completas. Caros colegas, queres o teu dinheiro como eu quero? Então não te espreguiça, conversa, arranja um encontro.
arranjam encontro. Aqui a diáspora não está organizada. A diáspora está cheia de pedacinhos de associações. Entanto, o seu cabango não representa todos os trabalhadores. O seu cabango representa a associação de Coburg. Porque a comissão ou então o conselho dos ex-trabalhadores já não existe. Porque o conselho dos ex-trabalhadores não tem voz. Geralmente, na altura, quando o seu cabango era representante máximo do conselho dos ex-trabalhadores, entanto, tinha que haver também um presidente do conselho, que nunca existiu. O conselho também tinha que ter a possibilidade de elaborar seus programas e discutir com a direção. Nunca existiu. O conselho estava cheio de pessoas falsas. O conselho estava cheio de pessoas fanáticas. O conselho estava cheio de pessoas que só batiam palma sem ouvir o que foi esclarecido. Quando saíssem fora, mas o que então que você falou aí? O que você entendeu? Meus irmãos, chega. E quem quer saber do dinheiro, não quero partilhar, não quero apoiar, então fica à espera até quando tudo sair. O tempo de seguir atrás de pessoa, da união, de precisar massa, volume, passou. Eu não preciso dinheiro de ninguém, mas quem quer ter informações, quem quer saber em que situação é que está mesmo o dinheiro dele, esta pessoa tem que estar apto de pagar os 5 euros mensais e tem que estar apto de participar nas reuniões. E quem também tinha que estar apto de dar as suas sugestões, dar as suas ideias. Porque nem todo indivíduo é sábio, não é tudo sábio, não existe tudo sábio. Todo indivíduo precisou sempre do conselho dos outros. Trabalhar sozinho prejudica. Trabalhar sozinho mete a pessoa num erro. Termino desejando aos meus colegas um fim de semana abençoado e espírito de camaradagem. Obrigado.